Zaslav, o novo presidente da Warner, ele vem tomando umas decisões polêmicas, né? Bom, segundo ele, a Warner estava caminhando para falência, só tendo prejuízo. Então o que ele fez? Ele já chegou na voadora reformando a casa. Chegou mudando tudo na Warner, na DC. E uma dessas novas mudanças de rumo vão ser novos filmes do Superman, novos filmes do Senhor dos Anéis e até novos filmes de Harry Potter com um trio de atores originais de volta, com a J.K. Rowling colaborando e tudo mais. Galera, é realmente pirar o cabeção. Vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou te passar tudo que o Zaslav tá planejando pro futuro da Warner e da DC. Vamos lá que tá bom a parada, hein? Inés Transpeter aqui, empolgado com a nova gerência da Warner. Acho que você também deveria estar. A Warner é uma casa que tem muitas boas franquias sensacionais. E eu acho agora que com essa nova gerência do Zaslav, né, vindo da Discovery assumindo a casa, eu acho que as promessas são muito boas. Por isso que o hype tá lá em cima. Só você ver pelo título desse vídeo, né? O que eu acho que tá vindo por aí são coisas maravilhosas, sabe? A DC que tava um pouquinho meio de lado, né? Com boas obras chegando e tal. Mas agora não só essas boas obras já estão chegando, já como já estavam vindo, mas as promessas das próximas estão maravilhosas. Olha só, Henry Cavill voltando. Enfim, tem muita coisa boa que chegou com o Zaslav. Mas nem tudo são flores. O Zaslav pegou uma bomba na mão. Pra vocês terem uma ideia, no terceiro trimestre desse ano, a Warner Bros. Discovery reportou um prejuízo de 2,31 bilhões de fucking doletas. Mais de 2 bilhões de dólares de prejuízo. Galera, 2 bilhões de dólares de prejuízo. Eu poderia até falar, porra, 2 bilhões de dólares de lucro, né? Os caras ganham dinheiro pra caramba. Mas não, foi de prejuízo. É por isso que o Zaslav tá fazendo uma limpa de gastos excessivos aí com animações aleatórias, filmes aleatórios, principalmente os filmes que iam ser lançados só em streaming, como foi o caso do filme da Batgirl, que muita gente reclamou e tal. Mas, porra, o cara tá pensando, né, no dele, né? Quer dizer, no que ele tá gerenciando. Tudo bem, realmente é muito triste ver tanta gente que estava envolvida naquele projeto da Batgirl simplesmente perder tudo. Meses de trabalho. Aquilo realmente, porra, é ruim de ver aquilo. Porque tinha muita gente trabalhando, envolvida na produção de Batgirl. E estava praticamente pronto, né? Praticamente não estava pronto. E, sabe, enfim, eu fiquei com muita pena da galera que ficou de fora disso aí. Mas sério, pensa só, se o seu trabalho como CEO é consertar o prejuízo, não tem jeito, galera. Você tem que consertar a casa e cortar o que não vai dar retorno financeiro. É o teu trabalho. Você tem que fazer isso. Se ele deixasse o filme da Batgirl ir pra frente, seriam mais milhões para a equipe. Muito dinheiro de uso de imagem, regravação, efeitos especiais, marketing, que às vezes se gasta quase o valor da produção de um filme só com marketing, ok? Tudo isso para um filme que não iria nem para o cinema, ia para o serviço de streaming, para o HBO Max. Então o cara pensou, porra, eu não tô levando fé nisso, né? Eu acho que ele pensou isso, né? Bom, ele deve ter pensado, com certeza, para ter feito isso. Esquece essa merda aí, porra. E o Zaslav já disse que o HBO Max só dá prejuízo. Não à toa ele vai até acabar com esse serviço de streaming, né? HBO Max tá com os dias contados, vai ter uma reformulação completa no novo serviço de streaming que a Warner Discovery tá planejando. Já se prepara aí, porque com certeza vai ser mais caro. Mas eu vou deixar as palavras do próprio Zaslav com vocês. Abre aspas. Aprendemos o que não funciona, gastando $1 bilhão ou desperdiçando uma janela de filme, mandando ele para um serviço de streaming. Os longas que lançamos no cinema são muito melhores pra gente. Lançar um filme de 2 horas e 40 minutos direto para streaming não fez nada pelo HBO Max em termos de audiência, retenção ou amor pelo serviço. E fecha aspas. É por isso que Batgirl foi cancelado e Besouro Azul vai direto pro cinema. Pra sorte da Bruna Marquezine, né? Porque no final das contas é desperdício de dinheiro você fazer um lançamento milionário desse aí no HBO Max e não no cinema. Pô, os caras não inventaram o cinema à toa, né? Fala sério. Eu sei que nesse momento, cada um de nós temos a nossa opinião, concorda? A gente tem a nossa opinião, eu acho que o cara tá fazendo besteira, pô, que vacilo do cara fazer isso. Mas você tem que pensar o seguinte, o cara tá lá, tá com os números na mão. Você acha que o cara não sabe o que é melhor? Pelo menos na visão dele. Você não acha que pelo menos ele tá fazendo algo que ele acha que ele tá acreditando que vai ser melhor para a empresa? O cara quer o sucesso da própria empresa. Ele tem a visão de negócios. Muitos de nós, né, basicamente a maioria, a gente age, a gente pensa com o coração. A gente pensa, pô, por que cancelou isso? Pô, por que vai tirar isso do streaming? Por que vai lançar no cinema? Por que não bota direto pro streaming pra gente ver? A gente não pensa com bolso. O cara sim. E é por todos esses motivos que daqui a um tempo você não vai mais ver filmes desconexos da DC. Um monte de animação aleatória. O mercado já mais do que provou que o que dá certo são franquias conectadas. Só olhar pra Marvel. E sério, isso é óbvio, né?
Olha o universo compartilhado da Marvel. A Marvel inventou praticamente essa coisa de universo compartilhado. Tudo bem, existem outras obras antes da Marvel com universo compartilhado, mas do jeito que a Marvel fez, com sagas e sagas, uma sequência de filmes gigante, trazendo cada vez mais gente pro cinema, isso é surreal. Eu não consigo entender como que a DC não conseguiu fazer isso antes. Como é que, sabe, tava deixando isso meio que de lado, tentando se conectar e não se conectando, ou seja, falhando miseravelmente. Então sim, eu confio que o Zaslav tá arrumando a DC. Ele explicou que o foco dele vai ser em franquias agora. A gente já viu toda a movimentação que fizeram para trazer o Henry Cavill de volta. Pô, legal isso, né? O Superman tá voltando com tudo, é o maior personagem da DC. E vocês podem falar o que vocês quiserem, Homem de Aço pra mim é um filmaço. Tá difícil encontrar no cinema de herói alguma luta igual do Superman com o Zod. Aquilo foi bom demais. Não podia deixar um personagem como o Superman de fora. Pô, o Henry Cavill... Aliás, antes de gravar esse vídeo, eu vi até a própria Warner dizendo que a partir de agora o Henry Cavill vai ser o rosto da DC. Olha que responsa, bacana demais, né? Muito bom! Mas falando nesse papo aí de investir, né, nas grandes franquias, o Zaslav deixou escapar uma notícia muito animadora para os fãs de Harry Potter. Ele disse o seguinte, abre aspas, não temos um filme do Superman há 13 anos. Não temos um filme de Harry Potter há 15 anos. Os filmes da DC e os filmes de Harry Potter deram muito lucro para a Warner Bros. Ao longo dos últimos 25 anos. O foco será nos grandes filmes adorados pelo mundo todo. Filmes que as pessoas farão filas nas estreias. E nós temos muitos desses. Batman, Superman, Harry Potter, se conseguirmos fazer algo junto a J.K. Rowling. E fecha aspas. Galera, vocês já imaginaram como é que seria? Já imaginaram isso? Só imagina. A internet iria loucura se sai um trailer de Harry Potter trazendo de volta o Harry, a Hermione e o Ron, né? Os atores originais de volta. J.K. Rowling escrevendo a continuação, o mundo inteiro iria se juntar pra assistir. Olha, eu acho que seria, na boa, é recorde de bilheteria. Porra, a galera iria loucura, não iria loucura? Cala a boca. Eu falo pra vocês que a nostalgia chama a galera. A nostalgia chama a galera pra caramba pro cinema. E botar esses três no cinema, pô, que é isso? Esse é bom demais. Sério, é uma franquia com mega potencial e conseguiram estragar ela em Animais Fantásticos com aqueles roteiros chatos, genéricos, arrastados, cheio de politicagem. O último Animais Fantásticos, nem feitiço existia mais. Os caras só balançavam a varinha lá e depois inventam qualquer coisa nos efeitos especiais. Só tem 2 cenas de ação que são em sonhos. Nem acontecem de verdade, né? Sem falar que aquele filme é literalmente uma eleição presidencial. Não é à toa que esse filme flopou a franquia inteira de vez. Então trazer a audiência de volta às origens, conectar com o elenco das antigas, com toda aquela vibe das antigas, isso pra mim é tiro certo. Vai com o sniper, pá! Você tá lá tranquilo, quando você souber, você vai ficar assim, sabe? Sabe aquela fumacinha do pica-pau que você vai assim? Porra, é exatamente isso que vai acontecer com a gente. O Zaslav tá certo, tem que investir nos grandes figurões, nos grandes nomes. Ele comenta até como é que a diretoria anterior tava cagando pro Superman. Eu não sei se vocês estão ligados no que ele quis dizer, né? Mas você lembra quando eu trouxe aqui no canal? Quando a Warner, eu tava dizendo pra vocês que a Warner queria substituir Superman e Batman por Supergirl e Batgirl. Isso iria acontecer, eles iam fazer um filme no HBO Max, iam deixar Superman e Batman de lado, iriam substituir por Supergirl e Batgirl, uma versão feminina dos dois. Ou seja, pra ele seria um tiro no pé, você deixar 2 super-heróis mais importantes da história do super-herói. Eu tô errado, galera. Existem personagens entre os super-heróis mais importantes que esse trio. Batman, Superman, Mulher Maravilha. Pô, você pode falar Homem-Aranha, você pode falar Wolverine, Hulk, mas não dá. Esses 3 aí que eu te falei agora são trio dos super-heróis. Como é que a Warner, como é que a gerência antiga? Não, vamos deixar de lado. Vamos entrar agora nessa... Vamos botar só Supergirl e Batgirl. Pô, aí o cara pensou, não dá, isso não dá. Mas pra encerrar com chave de ouro, o Zaslav reforçou o que ele estava dizendo das grandes franquias, citando Game of Thrones e ainda deu uma palhinha de que podem vir novas continuações de Senhor dos Anéis. Abre aspas, galera. A Casa do Dragão é um grande exemplo disso, de Game of Thrones pegando carona também em Sex and the City. Ainda temos o direito de fazer filmes do Senhor dos Anéis. Fecha aspas, galera. Cara, vocês conseguem imaginar? Eu não consigo, eu fico sem palavras, sabe por quê? Porque Senhor dos Anéis, pra mim, ok, não sei você, deve ter gente que não gostou, eu acho que não sei. Eu gosto demais do Senhor dos Anéis. A trilogia do Senhor dos Anéis é algo... pra mim, que devia estar numa estátua, sei lá. Aquilo pra mim mexeu muito comigo, eu assisti aquilo várias e várias vezes. Era maratona do dia inteiro assistindo aquela trilogia, porque os filmes são grandes. Pô, ter continuação daquilo, eu vou loucura, eu piro com aquilo lá.
Vocês seriam pirata também com mais o Senhor dos Anéis? Bom, conclusão, galera, eu acho que a DC tá muito bem encaminhada agora. A Warner, como um todo, tá muito bem. Eu tô sentindo muita firmeza mesmo no que tá vindo por aí. E antes de gravar esse vídeo, rapidinho antes de gravar esse vídeo, né, tava navegando no Twitter e eu vi lá o Zaslav tava em reunião com o Segura, eu vi. Tinha saído pra uma reunião o Zaslav com o Peter Safran, né, que tá assumindo agora o DC Studios, mais o Spielberg e o Christopher Nolan. Eles foram fazer um lanchinho. Quem que vai sair dali? Já vai comentando. E se você curtiu essas notícias, essa vibe toda, se inscreve no canal, ativa o sininho. Faz aqui, ó, já esqueceram. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô empolgado, fala pra vocês, eu gosto pra caraca da DC. Demais. Tava muito esperando por isso, por essa mudança toda. Eu tô animado demais, galera. Se inscreve nesse canal com o sininho. Em breve tô voltando pra trazer mais notícias pra vocês. Valeu, galera. Fui!